Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos esperar aí o pessoal entrar. Hoje, muitos assuntos aqui. Separei bastante coisa. Deixar o pessoal entrando aí. Como é que tá o áudio, o som, tudo certo? Tudo em ordem? Tá aí o Gabriel, o Antônio, tá aí o César Schutz, tá aí o Cezinha, tudo certo então? O Flávio. Tudo ok. Então hoje é uma live para quem gosta de verdade de mercado, então. É uma live para quem gosta de verdade de mercado. A gente vai fazer uma viagem por muitas décadas aí. Vou compartilhar com vocês aí praticamente toda a minha trajetória e mostrando para vocês aí as principais lições que eu fui adquirindo ao longo desse tempo e principalmente coisas que vão ser muito úteis no momento atual, né? Principalmente que os mercados eles estão vivendo. E também separei para vocês 9 livros que eu vou compartilhar aí com vocês que eu acho que são é uma leitura aí fundamental para esse momento. Então vai ser bem bacana. Então vou desligar aqui os comentários porque eu vou colocar muitos gráficos, muitas coisas aqui para todo mundo conseguir acompanhar. Então vamos lá. Então vamos lá. A minha trajetória eu divido ela em 3 etapas, tá? Primeira etapa, quando eu comecei muito jovem a anotar cotações para o meu pai, tinha 6 anos de idade, ó, para quem quiser ver, ó, ó aqui, ó. O jovem Richard não tinha nem dente praticamente e o meu pai já um grande entusiasta do mercado, então já comecei a anotar cotações para ele lá em 1987 e fui me interessando cada vez mais pelo mercado, fui me apaixonando e aí quando eu tinha 13 anos de idade eu comprei a minha primeira ação que é a ação da empresa Ferro Ligas, e aí eu divido então dos 6 anos aos 13 anos, enquanto eu não tinha comprado nada, eu só era um curioso, um observador, é uma fase então de uma pessoa que estava sendo estimulada pelo mercado. A partir dessa compra dessa ação Ferro Ligas, eu classifico essa fase como uma fase amadora. Dos 13 aos 17 anos foi uma fase amadora no mercado. Por quê? Porque era uma fase que eu ainda não tinha tanto conhecimento de base e eu não atuava no mercado de uma forma profissional. Pelo contrário, né? Eu ia muito, né, guiado aí, euforia, pânico. Só que aí, aprendendo com essa dor de ter perdido tudo quando eu tinha 13 anos, eu comecei a me dedicar. Então, a primeira lição que eu queria passar para vocês é: não tem atalho. Tem que se dedicar e se dedicar muito. Então, se você quer se manter investidor por toda a vida, você tem que se dedicar. Não cai nesse papo furado de que, não, é fácil, é só fazer isso, é fazer aquilo. Vocês vão ver aí quando eu fizer o apanhado das crises, tudo que eu passei e acompanhei nesses últimos tempos, e tem alguns gráficos e dados interessantes, vocês vão ver. E a partir daqui, 1998, quando eu tinha 17 anos, foi quando eu montei a minha primeira mesa de operações e aí eu entrei na minha fase profissional. Ou seja, foi quando eu comecei a me expor em todas as classes de ativo e nos mercados globais. Isso a gente está falando de 1998, hein, pessoal? 1998. A partir de então, eu não achava mais nada do mercado e não tentava prever nada do mercado. Pelo contrário, eu me dedicava a continuar evoluindo em termos de conhecimento de base e principalmente na construção dos meus próprios indicadores, das minhas próprias ferramentas para identificar os sinais do mercado. Tive muito privilégio de contar com diversos mentores em classes de ativo específicas. Então, tive mentores só para commodities, mentores só para renda fixa, mentores só para ações. E o meu pai sempre falava que se você quer ser bom mesmo no mercado, você tem que dominar todas as classes de ativo, até porque tudo está conectado, né? Tá tudo conectado, não é uma coisa como as pessoas falam, eu só sou bom nisso, eu só sou bom naquilo, enfim. Então vamos recapitular. Em 1987, o mercado brasileiro ele estava começando já estava completando o primeiro ano de um grande mercado de baixa, pessoal, que é aquele mercado de baixa que até mostrei nos stories para vocês outro dia,
e que tinha o papo lá, a narrativa na época era essa seguinte aqui, olha só. A narrativa da época era aqui, ó. Todas as praças do país foram sacudidas pelo programa de estabilização do governo. Aí falava, não tem outro caminho senão a Bolsa, vamos para a Bolsa, as agências da poupança estão tudo vazio, o pessoal está sacando dinheiro, indo para a Bolsa. E você já estava num momento que era um grande topo que estava sendo formado na época. E o que aconteceu? Uma queda de mais de 87% em dólares. E aí até teve gente que mandou mensagem do tipo, mas quem segurou depois se salvou. Meu amigo, você passou por diversos planos de estabilização, mudanças de moeda, depois teve o confisco do Collor no começo dos anos 90, e os estrangeiros só foram poder chegar na Bolsa, no anexo 4, no começo dos anos 90. Ou seja, quantas pessoas tiveram que vender ali no pior momento, empresas que desapareceram. E quer uma outra história que é engraçada? Agora se segura na cadeira. Esse é o tipo de coisa que vocês só conseguem encontrar aqui no meu Instagram. O pessoal acha que a Bolsa naquela época, anos 80, era pequena, não tinha relevância. Tinha 7 bolsas para começar, não era só São Paulo. Tinha São Paulo, Rio, tinha para todo lado 7 bolsas. E outra, o pessoal fala, mas não tinha tantos investidores. Então olha o tipo de coisa que vocês só encontram aqui. Sabe quantos cotistas tinha nessa época, 1986, antes de começar a queda nos fundos de ações? O maior fundo de ações em 1986, esse Bradesco Ações, sabe quantos cotistas tinha? Segura na cadeira aí. 1,3 milhões de cotistas. Agora vê a população brasileira da época, vê proporcionalmente isso e compara. Ou seja, tinha uma febre muito grande. Mas por que isso... Literalmente, cadê essas pessoas? Porque elas foram extintas. Da mesma forma, me fala, cadê os fundos dessa época? E que fundos que sobreviveram? Principalmente os fundos que têm uma gestão ativa. Justamente porque de tempos em tempos você tem uma troca de geração, né? Tem os filhos da alta, filhos da baixa. Por isso que outra lição que todo mundo tem que ter no mercado. Não tenha um lado cativo. Ou seja, o que mais a gente vê por aí é o chamado permabull. Ou seja, o cara que... Para ele é otimismo eterno, só vai subir para sempre. Ou permabear, que é aquele cara que acha que vai cair para sempre, que nunca vai... Você tem que respeitar o quê? Os ciclos e se expor da forma correta. Não ter um lado, senão você fica totalmente enviesado e aí vira o chamado passageiro da agonia. Depois de 1986, esse bear durou até 1991, quando tem a entrada dos estrangeiros no Brasil. E aí começa um bull que durou até 1997. Aí a gente começa a entrar o Richard profissional nessa história. Durante a minha fase amadora, eu pude acompanhar de perto, por exemplo, a crise mexicana de 1995. Foi uma primeira crise que mostrou que o mundo estava muito conectado e que um problema isolado num país podia gerar desdobramentos em outros. Depois a gente teve mais uma crise, que foi a de 1997, a crise asiática, quando os países, os chamados tigres asiáticos, tiveram desvalorizações das suas moedas e aí sacudiu o mundo e principalmente os emergentes, e o Brasil não foi diferente. Pelo contrário, tinha uma euforia muito grande. Tem uma capa da revista da época da Veja, de 1997, que até fala, né? As ações fazem a festa no Brasil. E aí, olha só... 1998, aí Richard profissional com a mesa dele, era uma mesa, como eu coloquei aqui, ela não era das mais sofisticadas, mas tinha 3 telas, eu já tinha, na época eu ainda não estava com o terminal Bloomberg, o que eu podia pagar era o broadcast, pagando as cotações internacionais, junto com um sistema de gráfico que eu nem sei se existe hoje em dia, chamava Apligraph, era broadcast, Apligraph, na época, e depois eu migrei para o terminal Bloomberg. E aí vem a grande sacada. Crise russa, mais uma crise de, entre aspas, né, país emergente, e essa crise ela teve uma característica interessante. A Rússia tinha emitido títulos da dívida denominados em dólares, só que aí como eles tiveram problemas, eles foram lá dar o calote, só que foi um calote diferente. Que eles chegaram a falar, eu pago vocês, só que eu pago vocês em rublos. E aí vem o ponto interessante, que é mais uma lição
muito importante para todo mundo, que é, primeiro, o Brasil não é uma ilha. Segundo, o conhecimento de base é fundamental agora nessa passagem que eu vou contar para vocês. Então imagina, você já teve o primeiro sinal, México, Ásia, Rússia, e o Brasil na época, ele tinha um regime cambial de bandas cambiais, então o dólar em relação ao real, ele andava em bandazinhas, então de 1.05 para 1.10, então era muito comportado. Tanto que na época, quando o cidadão ele ia fazer um financiamento de veículos, o cara olhava lá a tabela e falava, qual indexador você quer? Qual o que mexe menos? É o dólar. Então o pessoal fez muita dívida em dólar na época por conta disso. E com a crise russa, aí vem a questão que eu digo importante, que diferencia. Uma coisa é o cara se achar bom, eu sou um baita trader, eu sou não sei o quê. Só que se você não tem a visão do todo, você não tem o conhecimento de base e mais, você não sabe como gerenciar um patrimônio em si, ou seja, todo o seu patrimônio, todas as suas classes de ativo, você vai levar uma na fuça. Então olha só o que aconteceu em 1998. Em 98, com a crise russa, você tinha um processo eleitoral no Brasil. Uma das vantagens da época de estar operando também nessa época, que foi muito, muito bom para mim, é que todos os reais que eu ganhava operando no mercado brasileiro e do exterior, como o dólar e o real era quase 1 para 1, então era uma maravilha, tanto para cá, quando eu fazia operações aí com derivativos, índice futuro, etc., e quanto mais também me expondo no exterior. Só que tinha um ponto-chave, que era o seguinte: você já tinha os sinais, tinha um processo eleitoral no Brasil, e a conversa na época era, será que o Brasil vai desvalorizar brutalmente a moeda? Não, imagina, não tem problema, não vai acontecer nada disso, enfim. E aí, se você olhasse os sinais e tivesse conhecimento de base, você ia olhar. As contas externas do Brasil, lá o balanço de pagamentos, você ia ver que o Brasil estava precisando cada vez mais de dólares. Você ia ver que o nível das nossas reservas estava caindo, e caindo rapidamente, porque era o Banco Central tentando segurar a nossa taxa de câmbio naquele patamar, já estava sob ataque o país. E o fluxo cambial extremamente negativo. Então era uma questão de tempo, eles não iam conseguir segurar aquilo, ia dar algum problema, alguma coisa. Ou seja, em janeiro de 1999, você tem a saída brusca do Gustavo Franco, entra o Chico Lopes, sai o Chico Lopes também com a banda hexagonal exógena lá, que até hoje ninguém sabe explicar o que é isso, e assume Armínio Fraga, e aí você tem o quê? Uma maxi desvalorização aí, saindo de 1.2, já vai para quase 2. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem sabe gerenciar patrimônio, quem sabe, quem não desrespeita, quem não ignora os sinais, o que acontece? Se você fez a coisa certa, você em reais, literalmente, dobrou o seu patrimônio. E mais, nesse momento ainda, abriu uma grande janela de oportunidade na Bolsa Brasileira, que como você teve esse ajuste muito brusco, ela em dólares ela ficou muito, 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 muito barata mesmo, no osso, e teve um pancadão, ou seja, uma bicicleta completa. Então só com essas operações e essa leitura de cenário, o meu patamar ele mudou assim, bruscamente, assim, absurdamente. Então a grande vantagem de ter começado profissionalmente justamente no começo do bear foi esse, já pegar a crise asiática, a russa, pegar os sinais da crise russa para saber o que ia acontecer no Brasil. E aí o que aconteceu no Brasil? Ninguém falava que ia desvalorizar. Se lesse o noticiário, todo mundo falava que ia desvalorizar gradualmente, que era besteira, que era papo de especulador, que era coisa de pessimista. E eu lembro que eu estava na escola, Pueridomos da Jacurici, se tiver depois alguém aí que me segue e que é dessa época, lembra. A escola chamou os políticos para participarem, para conversar lá com os alunos sobre a eleição e tal. E aí eu fazia perguntas. Eu lembro que foi o Mercadante do PT, foi o Candir do PSDB, foi o falecido Franco Montoro, foi um bando ali. E eu só fazia uma única pergunta para eles, para mostrar para todo mundo como esse pessoal não sabe nada. Eu falava, vocês acreditam numa maxi desvalorização? Nenhum falou que ia ter maxi desvalorização. Se perguntasse para economista, para analista ou noticiário, nenhum. Ou seja,
se você achava que você era um malandro, grande trader e etc, e você não fez nada, não teve esse olhar de se expor nos mercados globais, proteger seu patrimônio, você já tomou na fuça 50%. Tomou na fuça 50%. Tomou na fuça 50%. Essa é a verdade. E a maioria, infelizmente, foi pego nisso. Depois de 1999, que teve esse spike na bolsa aí para dar a bicicleta, chamada assim, a gente começou a se aproximar de um período perigoso no mundo, que foi 2000. 2000 foi quando a gente começou a presenciar os comportamentos de mania nas empresas de internet. Então eu lembro bem, na época que começaram a atacar o Warren Buffett. O Warren Buffett era velho, ele era ultrapassado, ele era burro, tinha uma nova economia. Para quem quiser pesquisar, acho que eu chamo de cheerleader, né, da alta da época, era uma analista chamada Abby Cohen. Abby Cohen, ela conseguiu errar feio no topo da Nasdaq, conseguiu depois errar feio no topo de 2008, e eu até acompanho ela hoje em dia porque ela é um grande indicador contrário, a senhora Abby Cohen. E lá no topo da Nasdaq, o que acontece? Falava, não, você é burro se você está na velha economia, agora é a nova economia. Aí eu lembro de conversar com o pessoal do mercado, o pessoal fala, não, Richard, empresa não precisa mais dar lucro, é número de visitantes no site, é o futuro, o mercado olha para frente, novo normal e blá blá blá. E aí todo o IPO que saía na Nasdaq também, as ações multiplicavam por 3, 4, assim, no mesmo dia. Era tipo uma coisa assim bizarra, absurda. E uma euforia assim tremenda. E uma série de sinais. Mostrava que a economia americana já estava desacelerando, comportamentos de mania. Em termos de valoração, aí, quem quiser conhecer esse período, já vamos emendar aqui, vai. Leia esse livro, é importante hoje, porque hoje a gente está se aproximando dessas métricas desse período. Exuberância Irracional, do Robert Shiller. Esse livro trata da época e dessa questão da bolha da internet. Então, exuberância irracional, para vocês entenderem aí os drives, né, da época. Pô, e era pecado falar que era para reduzir exposição ou vender ações. Eu lembro que eu estava na faculdade de economia na época, 19 anos, e eu tinha 19 anos, e aí uma professora lá, a professora Patrícia Helena, e ela batia a boca comigo toda a aula de macroeconomia, porque ela falava que os Estados Unidos tinham mostrado como eles tinham vencido os ciclos econômicos, que não existiria mais ciclos econômicos, que ia ficar só isso, que tinha o controle perfeito, que não tinha mais chance nenhuma de recessão, e para variar, que eu era um maluco, que eu era pessimista, enfim, todas essas coisas desse tipo. E aí começa um grande mercado de baixa nos Estados Unidos, e o do Brasil, que já estava em andamento desde 97, ele se estende. E aí a gente vai para um outro ano interessante, que foi 2001. 2001 foi um ano que a gente teve a crise na Argentina, foi aí que a Argentina começou a realmente ir para o ponto de não retorno, e até hoje não conseguiu mais se recuperar. A gente teve no Brasil, quem não lembra, o racionamento de energia que, por exemplo, se você consumisse mais do que a meta lá que foi estabelecida para o governo, os caras cortavam a sua luz, simplesmente isso. E quem não lembra também, um evento que mudou o mundo, esse que é um Event Day, que foi o atentado às Torres Gêmeas de 11 de setembro. Então, um ano extremamente turbulento, mas dentro do bear. Então, uma outra lição. Em mercados bulls, normalmente as coisas parecem que tudo dá certo. Quando você está no mercado de baixa, parece que tudo dá errado. Atrai tudo que é coisa ruim. Então, esse ano de 2001, para quem não sabia se expor também, o cara foi sofrendo, foi se dilapidando, foi esperando. Imagina, quem estava esperando o topo da Bolsa Brasileira em 1997 foi feito em dólar e estava lá sangrando ali ano após ano. E o interessante que antes do início desse mercado de baixa, lá no topo de 2000, era muito comum aqui no Brasil, a gente tinha esse mesmo oba-oba. Você tinha, na época, os influencers da época, uma enxurrada de cursos. Foi criado uma plataforma que foi vendida por uma fortuna incalculável, não sei se vocês lembram, chamava Patagon. Patagon foi vendida por uma fortuna, depois acabou com o Santander, virou pó, vendeu acho que quase 500 milhões de dólares na época, não vale nada, desapareceu. Você tinha o Invest Shop,
Era o começo dos primeiros home brokers, os primeiros fóruns da internet. Então você tinha lá o pessoal que ficava no fórum, que era o que eu mais acompanhava na época do Projeção. Aí tinha também era o aparecimento de que é um dos remanescentes dessa época, que continua ainda, o Baster, o Maurício Baster. Enfim, tudo isso. E a geração que estava lá de investidores dessa época, deslumbradas com a nova economia, foi o quê? Literalmente extinta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Voltando lá no Bear, 2002, este também foi um ano interessante. 2002 foi um ano que você teve os escândalos contábeis nos Estados Unidos, que mudaram toda a forma como os balanços. Por isso que eu falo, o que era muito comum às pessoas, não só no Brasil, mas no exterior também, né? Essa mania que voltou agora, do cara simplesmente assinar uma planilha, um software, ele acompanha lá os dados fundamentalistas e não se dá o trabalho de olhar se aquilo está certo ou não, ou confia plenamente nos balanços. E você teve esses escândalos contábeis. Duas empresas que a gente pode destacar da época. A Enron, tem até o filme Os Mais Espertos da Sala, e a WorldCom. E tinha uma série de fraudes. E aí tiveram que mudar toda a legislação, né? Apertar o cerco. Então por isso que eu falo, para se manter investidor por toda a vida, tem que ter conhecimento de base. Então se você se diz um fundamentalista, você tem que ter o domínio completo. Por exemplo, uma das minhas formações é em auditoria de balanço, justamente para pegar inconsistências de balanço e ajudar também na hora que eu estou fazendo análises de valoração. Então, como é que eu sempre fui desde jovem? Todo assunto que eu me interesso ou que eu julgo que é muito importante para mim, o que eu faço? Eu falo, olha, quais são os melhores livros desse assunto? Ou quais são os principais livros? E vou devorar todos eles. E não é aquela história de, vou ter uma leitura dinâmica, não, no meu tempo, anotando, parando profundamente, vou refletindo, vou e volto, no meu tempo, do meu cérebro, absorver aquilo, mas eu vou ler sobre tudo. Então, por exemplo, valoração, cálculo de fluxo de caixa descontado, valuation. Comprei todos os livros que existiam principais, Brasil e do exterior. Preciso saber de estatística aplicada a finanças, todos os livros. Por isso que fui acumulando aí milhares de livros, né? Até parei. A Tatá até me mata se eu aparecer com o livro físico aqui em casa, né? Hoje em dia, a maior parte dos livros eu compro digital e esse hábito continua. Por exemplo, todo final de semana eu vou lá na Amazon, vou escolhendo um ou outro, acabo comprando 3, 4 livros e vou lendo ali ao longo da semana. É um processo de estudo contínuo. Então, se você quer ser bom em alguma área, você tem que se dedicar, não tem atalho, tem que dominar aquilo, devorar. Então, por exemplo, quer discutir balanço comigo? Então vamos ver, porque eu fui lá e li tudo que existe na literatura sobre auditoria, toda a modelagem para pegar inconsistências. E o que a gente vê por aí são coisas assim bizarras, erros conceituais que são cometidos, que são ridículos. E aí você teve esse escândalo. No Brasil, a gente teve um processo eleitoral extremamente turbulento, só que aí vem, quando o dólar chega a R$4 naquela época, e aí o que acontece? Ali, no meio dessa turbulência, dessa maluquice, tinha sinais do que mostrava o quê? Mercados extremamente baratos. Economia começando a embicar. Quando eu falo economia embicando, é achismo? Não. Indicadores antecedentes econômicos, aqueles que antecipam o ritmo da economia. Só que aí tem a pegadinha. Indicador antecedente econômico, cada um tem uma capacidade de antecipar em tantos meses a atividade econômica. Então você tem que conhecer aqueles que têm um poder maior de antecipação. Só que não pode ser também tão grande o poder de antecipação, senão você se enrola. Por exemplo, que é um indicador antecedente que tem um poder de antecipação muito grande, é a curva invertida, né? A tal da curva invertida de juros, só que tem um sinal aí de um ano e meio à frente. E as pessoas se confundem muito, tomam decisões erradas sem entender o lead time, né, que chama do indicador. Isso é uma das características dos indicadores antecedentes. Para complicar um pouquinho mais, os índices acionários, eles são indicadores antecedentes também, antecipam mais ou menos um trimestre, um pouco mais de um trimestre da economia. Ou seja, para você identificar um sinal para estar se expondo no mercado acionário, você tem que pegar um indicador antecedente que antecipe além do lead time do próprio indicador acionário, já faz, senão não faz sentido nenhum, vai andar igual a bolsa, não vai ser um indicador coincidente, não quer dizer nada. Depois eu vou falar mais de indicadores antecedentes econômicos,
E em termos de sentimento, nossa, o Brasil quebrou, ruptura, fuja, acabou. Você viu o Jorge Soros falando, não, o Brasil dará calote, o Brasil não sei o quê. Não, e era uma grande compra. E era pecado falar em comprar, era pecado falar em comprar. As pessoas queriam te bater se falasse. Então, quando eu falava, não, agora é uma grande oportunidade, etc. Não, você é louco, que babaca, etc. Enfim, começa um bull market. E aí é um bull market que começa também de uma forma tumultuada. Porque você vê, em 2003 a gente teve a guerra no Iraque. E eu lembro até hoje, não, quando começar a guerra, o BER vai ser retomado e vai cair mais 10 anos. Cai a primeira bomba ali no Iraque, virou os índices acionários norte-americanos e começaram a subir. E aí foi subindo, e a partir de 2007, em 2007, a gente começa a ter os primeiros sinais de vulnerabilidade na economia americana vindo do mercado imobiliário. Por quê? Como a geração passada tinha tomado na cabeça em tecnologia, eles foram especular aonde? Em algo que eles consideravam mais conservador, um imóvel, algo físico. Tanto que vocês verem que só agora que o setor de tecnologia ficou quente de novo, né? Explodiu em 2000 e só décadas depois que o interesse foi voltar. Antes disso, o interesse norte-americano foi totalmente por imóveis, coisas mais conservadoras. E aí, no final de 2007, você tinha sinais muito perigosos, muito perigosos. Economia já deteriorando nos Estados Unidos, valoração também altíssima, você tinha uma euforia muito grande e uma outra série de sinais que mostrava já deterioração. Só que como é que era o sentimento no Brasil? No Brasil, nessa época, você tinha o sentimento de que o Brasil é uma ilha, como a gente viu no final de 2019, começo desse ano, e agora está voltando de novo. O Brasil vai descolar dos Estados Unidos, os emergentes vão liderar o mundo, o Brasil recebeu o grau de investimento, o Brasil é o máximo, o Brasil vai receber agora uma tonelada de dólares dos fundos de pensão internacionais que não podiam investir no Brasil porque ele não era grau de investimento, mas como ele é grau de investimento, agora vai vir uma chuva de dólares e etc. Só louco, sai da bolsa, etc. E aí você tinha muita especulação, começaram a alavancar, tinha muita alavancagem utilizando o mercado a termo, então o cara alavancava 10, 15 vezes, o cara tinha 100 mil reais, ele estava comprado em 1,5 milhão de reais. Uma maluquice só. E aí veio a crise de 2008 e pegou em cheio essa turma aí, porque o cara, além de perder tudo, ficou devendo, porque ele estava alavancado. Lembra? O cara tinha 100 mil. Se ele estava alavancado em 15 vezes, 1,5 milhão, caiu 20%, ele já está com uma perda de 300 mil, ele tinha 100, então ele ainda está devendo 200 mil, só que caiu muito mais. Então você literalmente dilapidou patrimônios. E aí, em 2009, começa uma série de sinais interessantes. Final de 2008, começo de 2009, nessa capitulação, sinais favoráveis do nascimento de um novo ciclo de alta nos Estados Unidos, que nasceu lá final de 2008, começo de 2009, em meio a todo esse pessimismo, o mundo nunca mais vai se recuperar, acabou, e aí teve uma recuperação rapidíssima. No Brasil, a gente tem uma outra questão, e aí vem mais uma vez a importância do conhecimento de base, pessoal. O Brasil começou a dar uma guinada na política econômica a partir de 2008. A partir de 2008, a crise foi usada como uma desculpa para uma guinada na política econômica, e aí você começou a não ter mais respeito pela responsabilidade fiscal, ou seja, aumentar muito os gastos do governo, endividamento. Foi aí que surgiu aquela lei que eu já falei nos stories, da relação do Tesouro e do Banco Central, né, a variação nas reservas, mesmo sem ele ter vendido as reservas, o lucro contábil ser depositado na conta com o Tesouro, para o Tesouro usar esse dinheiro para pagar dívida, pagar amortização de dívida, juros da dívida. Tipo assim, coisas que vão contra as boas práticas começaram ali, uma guinada. E a partir de 2010 você teve ainda mais uma guinada na política econômica e o Brasil começa a se descolar desse grande mercado de alta. Então, uma outra lição, o Brasil não é uma ilha, ou seja, se acontece uma coisa no mundo, ele é afetado, mas quando ele tem problemas internos de deterioração, coisas muito ruins, isso pega em cheio
o país. Além disso, teve também o fim do grande boom das commodities, a economia brasileira era muito voltada a commodities, mas teve um ponto interessante é que de 2010 até mais ou menos 2013, o que tinha? Você tinha o pessoal daqui na esperança de retomada, então os caras ficavam, não, agora vai entrar o bull, aí vai entrar o bull, aí depois eles começaram a jogar a toalha em 2013 e desistir. E falar, não, nunca mais, vai recuperar. Aí teve o processo eleitoral de 2014. Mas o ponto-chave é, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, é como as pessoas só sabem olhar o Brasil, não olham o mundo, né, os mercados globais que podem ser desbravados. Por exemplo, a gente está tendo um equívoco agora com a história, a renda fixa no Brasil morreu. O quê? Morreu para quem segue influencer, para quem segue youtuber, para quem segue esse pessoal que não tem conhecimento de base e experiência. Quanto tempo que os bondes soberanos, ou seja, emitidos pelo governo brasileiro, denominados em dólares, estão pagando uma fábula há tempos. E não se esqueça que o dólar saiu de 4,03, chegou quase a 6 esse ano, então só na variação cambial, e aí você tinha esses títulos em dólar dos soberanos do Brasil pagando aí, chegaram a pagar 4, 5% ao ano, e aqui dentro, né, oferecendo esses do Tesouro Direto com um risco-retorno muito pior. Não é à toa que os estrangeiros eles só compravam esse e ficavam longe desses aqui internamente, e até as próprias instituições financeiras, tanto que já faz tempo que eu tenho falado isso para vocês, o Tesouro Nacional está com dificuldade de colocar esses títulos no mercado, porque a taxa básica de juros que é definida pelo Banco Central se descolou daquela taxa que incide sobre os títulos da dívida, porque ninguém quer, com essa situação fiscal atual, financiar essa dívida brasileira com uma remuneração tão baixa. Mas mesmo assim, você tem lá papéis que pagam uma taxa de juros mais o IPCA, e as pessoas estão achando que tudo se resume a pós-fixado, que tudo se resume a taxa Selic. Então, chega a ser, assim, vergonhoso, né? Literalmente, acho que esse é o termo mais correto de considerar. Fora os bonds soberanos em dólares, você tem uma série de bonds soberanos das empresas também, brasileiras que emitem lá no exterior. Então, tem muita opção, muita coisa já faz muito tempo, já teve grandes oportunidades, e eu acho que, da mesma forma que não alertaram vocês da desvalorização estrutural do real, ou seja, quanto do patrimônio da maioria aí já ficou embaixo d'água em termos globais, ou seja, né, com essa desvalorização do real, porque é bizarro, o pessoal fala, não, a inflação está controlada. Meu amigo, você tinha o equivalente a 100 dólares, agora você tem lá 70, 60 dólares, mas você tomou pau ainda em fundo imobiliário, em ações, caiu de 100 para 30, você tem 30 dólares agora, antes você tinha 100 dólares, olha o prejuízo que você tem em termos globais. Então, realmente é bizarro. E ali, por volta de 2015, agora vamos botar aqui uma história, um cara teve a manha de chegar e dar uma longa entrevista. Olha lá, 26 de maio de 2015. Economista vê Bovespa próximo do bull market e alerta, pessimistas fujam da manada. E nessa entrevista que eu dei para a Infomoney, eu falava, olha, já tem os primeiros sinais, a próxima perna de baixa será a última. E aí é para entrar, vamos achar aqui, ó. Olha lá, quem quiser procura, ainda está online essa entrevista na Infomoney, e tem várias coisas que eu falei aí muitos anos atrás que estão se aplicando a hoje. Ó, o mercado vai fazer você duvidar do óbvio, e já descrevi, olha, vai chegar, quando esse bull market ganhar corpo, vai ter uma enxurrada de cursos, de coisas, vai ser pecado falar em vender bolsa. Deixa eu achar aqui. Olha lá, ó. Nos investimentos, outra coisa curiosa, isso é na entrevista que eu falei, ó, quase 6 anos atrás. Do pessoal que o pessoal que começou comigo lá nos anos 80, sobrou eu e meia dúzia, que foram extintos no mercado. A garotada que operava no começo dos anos 2000 não é formada pelos mesmos, mudou tudo. Essa troca costuma acontecer a cada grande ciclo, principalmente do mercado bear, mercado de baixa, que costuma fazer uma limpeza geral. Em breve vai entrar o mercado de alta, olha isso, não tinha entrado ainda. E uma nova geração, que é essa geração dessa cacalhada que vocês estão vendo por aí. Então as pessoas acabam se esquecendo dos processos históricos, tamanha taxa de renovação.
Então, nessa época que eu fiz isso, e eu até acho que o pessoal deu tanto destaque para essa entrevista, falar, não, deixa o cara fazer uma polêmica aí que vão xingar, vão jogar pedra, meu, que compra, que burro, o cara tá louco, meu, maluco. E era pecado, e essa galerinha, então cadê essa galera que tá eufórica agora, naquela época, eu comprando lá na Bacia das Almas? Olha só, isso que a gente já tá fazendo um histórico aí de décadas. Então, chega a ser bizarro. Querem dar risada com outra coisa aqui? Na época que eu tava na Expo Money, em 2008 a 2012, eu ousei falar também que ia ter que a gente estava próximo de uma grande crise. E adivinha, você acha que o pessoal queria me matar ou não? Ah, não, é isso. Aí se eu falo que é uma grande compra como no final lá de 2015, ah, não, você é otimista demais, é ingênuo. Quer ver outra coisa engraçada? Em 2012 ou 11, mais ou menos 8, 9 anos atrás, eu dei uma entrevista também e que eu falava, invista na poupança e empobreça. E eu lembro até hoje que deu a maior polêmica da época isso aí. Foi uma confusão. Todos os educadores financeiros mandaram mensagem e falaram que eu era irresponsável, que era um absurdo, que eu não podia estar falando isso da poupança. Como eu poderia estar falando para as pessoas estarem investindo em outras coisas, outras classes de ativo. Enfim, só para vocês terem uma ideia, que coisas bizarras. Outra coisa bizarra, mas aí de 2002, foi quando as cotas dos fundos DI perderam, né, 5% do valor. Foi a chamada crise da marcação a mercado. Mais um motivo, mais um exemplo da falta de conhecimento de base. O que aconteceu? Nessa época da eleição, do processo eleitoral, o Banco Central fez uma barbeiragem na época. Ele vendia o Tesouro Selic, a LFT, só que ele fazia uma venda casada. Ele falava, maluco, vocês querem papéis cambiais? Tudo bem, mas vocês são obrigados a comprar LFT para me ajudar na rolagem da dívida. Aí beleza, o que acontecia? O mercado comprava os dois títulos, porque era uma venda casada, era obrigado a comprar os dois títulos, guardava na carteira com todo carinho o título cambial, no caso, na época era a nota do Tesouro Nacional série D de dado, e queimava no mercado, vendia no mercado secundário a LFT, o Tesouro Selic. O que aconteceu? Para quem não sabe, o pós-fixado, a LFT, não é bem pós-fixado, ela também tem um pequeno deságio ou ágio que ela é negociado. Na época, quando você vende esses títulos, tem uma pressão de venda, o que aconteceu com esse deságio? Começou a disparar e o preço desses títulos a cair, dando uma sensação até que o Brasil poderia pedir um calote. E os fundos de investimento, que eles faziam malandramente, não marcavam a mercado. E, então, se você tivesse conhecimento, tivesse falado, já deu problema na LFT, tô num fundo aí, eu vou cair fora, porque esse negócio aí tá com uma cota que não é a verdadeira, na verdade tá no prejuízo já isso. E saía na frente, que é a transferência de riqueza entre cotistas. E aí o Banco Central uma hora perdeu a paciência e falou o seguinte, olha, se vocês não marcarem a mercado agora, aí deu mais um prazo, ninguém marcou. Aí ele falou, a partir de segunda-feira todos os fundos estarão marcados a mercado. E aí todo mundo tomou um susto, porque esses fundos aí, DI, ultraconservador, apareceu caindo 5%. A gente viu esse movimento recentemente, parecido não exatamente com a LFT, mas por causa do crédito privado. Mas só para vocês verem, isso aqui é 2002. A crise da marcação a mercado e também foi aí que surgiram as certificações do CPA 20, CPA 10, porque ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Teve gente que falou, não, isso foi um confisco, foi não sei o que lá. Que bizarro. Então, para vocês verem a importância do conhecimento de base. Mais uma vez. Então, a gente está em 2015, né? Começa o bull market. Primeiros anos, o pessoal vai ignorando. A partir de 2017, 2018, começa a ter um certo destaque no mercado brasileiro. E aí a gente chega em 2019, meados de 2019. Meados de 2019 é o ponto que eu começo a falar que a gente começa a ter os primeiros sinais de deterioração na economia global e uma sincronia dos principais países com problemas, ou seja, um sinal grande. Qual que era a narrativa daqui? Quem assistiu lá o Primo Cash que eu fiz no final do ano tem uma noção do contexto daquele ambiente de euforia. Então o Brasil é uma ilha, o ciclo já é dado, vai subir 1000 anos seguidos, vai não sei o que lá, né, besteira, não sei o que, babá, enfim. E aí veio uma pancadão, minimizaram inclusive até o Covid-19, e aí vem um pancadão na cabeça de todo mundo. O pessoal perde
absurdamente, perdeu muito em dólares. Se tivesse ficado só em reais, já teria perdido muito em dólares, mas perderam muito em fundo imobiliário, em ações que chegaram a cair 70%, 80% em reais, perderam em crédito privado, perderam em títulos públicos, tudo focado aqui, não, é só Brasil, enfim. E você teve esse estrago. E uma coisa curiosa, quando era hora de você fazer alguns ajustes para aproveitar uma recuperação de curtíssimo prazo que estava por vir, começou o papo contrário. Depois que deu o problema, você viu o pessoal que ignorou, que estava eufórico, falando em proteção de carteira, de diversificação, de tal. E aí, agora que a gente está nesse cenário, que a gente está vendo novamente uma valoração em métricas próximas à época da exuberância irracional, da bolha da internet, sinais de deterioração na economia, comportamentos de mania nos Estados Unidos e, de certa forma, até no Brasil. Comportamento de mania é tipo o cara comprar empresa que decretou falência, ficar especulando, gente xingando o Warren Buffett, enfim, barbaridades. Quer ver uma coisa interessante? Nessa tabela aqui a gente tem a rentabilidade histórica média das lendas do mercado. Então você vê aí, um cara que é o maior gestor de fundos de todos os tempos, Jim Simons, 39% aí durante décadas. Peter Lynch, 29%, isso em dólares, tá, pessoal? Em dólares. Durante 13 anos. George Soros, durante 34 anos, 29%. Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, 23% durante 54 anos. O Graham, 21%. O Thorpe, aí o John Neff, Ray Dalio. Ou seja, não cai nessa de retornos absurdos. Para você conseguir consistência ao longo do tempo, o que as lendas do mercado conseguiram é isso que está aí. Isso é o mundo real. Fora disso, é bobagem, é ilusão, é aquela história do cara, ele ganha muito num período e depois ele entrega, ele é absorvido pela barreira da ruína, ele entra em extinção, ele não se mantém investidor por toda a vida. Por exemplo, os fundos badalados aqui do Brasil. Você vê, em 2020, ó, tá o Adam, Alaska, Verde, Gard, Gávea, o SPX, só para vocês terem uma ideia. No portfólio lá nosso, o Visa Ações, que é um portfólio que ele quer ter ganhos consistentes, sem pirotecnia, sem frescura, sem nada, blá, 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 dando, assim, não tem nem comparação com essas rentabilidades acumuladas em 2020. Olha isso, se fosse pegar o nosso mais classe de ativo, que seria uma espécie de multimercado, nosso portfólio global, então aí não é nem covardia, não dá nem para comparar, porque olha isso, os caras ganhando 5%, 100 reais, 5,8, menos 53, menos 3, mais 1, mais 7, isso em reais, você calcula em dólar, realmente é um prejuízo gigantesco. Então, outra lição, não se impressione com o que falam, não ligue para a opinião dos outros, não tente achar nada do mercado. Seja humilde perante a incerteza. Foque nos sinais. O mercado vai te fazer duvidar do óbvio várias vezes, vai testar suas convicções, você vai ter que ser muito forte para você enfrentar o canto da sereia. Então vamos já linkar com os livros, que vai ser interessante. Para esse momento, que eu gostaria muito que vocês lessem, que seria fundamental, primeiro, The Crowd, do Gustavo Le Bon, que esse aqui, ele fala da manada. A manada é uma coisa muito, muito perigosa. É uma mente coletiva inconsciente que se forma, e quando você é sugado para dentro dela, a sua capacidade cognitiva, ou seja, a sua inteligência, ela fica muito abaixo do que seria você fora da manada. É muito perigoso a manada. E para você sair da manada uma vez dentro, você precisa de uma força mental muito grande e muito poderosa. É muito desgastante. Então tem que a todo custo. E a manada, ela nem sempre vai estar errada, mas ela vai estar tremendamente errada nas grandes reversões. Outro livro importante para vocês lerem no momento, Iludidos pelo Acaso, que diz muito disso, de essas sequências absurdas de retorno, depois que pode devolver tudo. Para você ter consistência, mais importante que o retorno é a forma como você obtém este retorno. Olha só, isso que eu tenho 39 anos, mas olha só a minha jornada que a gente fez desde lá de 1987 até os dias de hoje. Quantas crises, quantas coisas, e como era o cenário sempre nas grandes reversões, extremamente perigoso, e quantas gerações ficaram pelo caminho. Por exemplo, uma pergunta, cadê os fundos de ações e gestão ativa, pode ser, que tem mais de 30 anos? Eu quero que me aponte um.
Eu quero que me aponte um único fundo de ações da época de 1986, de gestão ativa, um único que sobreviveu. Vocês vão ver que os fundos que tem mais aí, que são 3 fundos que sobreviveram, eles têm 20 e poucos anos de idade que se provaram no tempo. Um outro livro, eu já falei da exuberância racional, esse aqui é sensacional. The Fortune Sellers, que é um livro que desmascara a indústria de previsões, esse pessoal aí que fica vendendo, que não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, enfim. E aí o cara faz um apanhado histórico desses erros de previsões. Esse livro aí é fantástico, The Fortune Sellers. Um outro livro que eu acho muito fundamental para esse momento, Fiasco, sempre sangue na água em Wall Street, conta a história real de um cara que trabalhava no Morgan Stanley, como ele enganava os clientes para empurrar produtos ruins. É uma história real, vale a pena. Um outro interessante, esse aí eu li em um dia na época, eu era garoto, né? Era mais jovem, agora eu tô velho. Os Profetas de Wall Street, né? Como um grupo de físicos ousados usou a teoria do caos. É muito legal, eles são de Santa Fé, recomendo. Quem pergunta sempre de indicadores e tal, esse é um livro legal, The Secrets of Economic Indicators. Depois eu vou botar nos stories, porque tá saindo um pouco distorcida, né? A imagem, né? Que é do Bernardo. De economia, esse aqui é muito legal. Por que as nações fracassam? Livro gostoso, fácil de ler. Vamos ver se tem mais algum. Fiasco. Olha, aqui, para quem quer saber tudo de Banco Central, o melhor livro sobre Banco Central, olha isso aqui. Banco Central. Bancos Centrais, né? Teoria e Prática, Alan Blinder. Fabuloso, esse livro aí é espetacular. É um livro bem curtinho, mas ele é incrível, incrível. Para quem gosta de estatística e probabilidades, esse aqui é bárbaro, né? The Flaw of Averages, do Sam Savage. Também incrível esse livro. Depois, pode ser que tenha versões em português, tá, pessoal? Eu li a versão original, mas se tiver, melhor ainda, para quem não tem, né, o pleno domínio. Então, a mensagem principal... Deixa eu abrir aqui os comentários de novo. A mensagem principal que eu queria passar para vocês justamente é essa, de não tem atalho. Não tem atalho. Você tem que ter amor pelo seu patrimônio no sentido de que se responsabilizar por ele. A gente está vendo que tem muita gente querendo propor soluções sempre centralizadas. Não, eu cuido do seu dinheiro. Não. Por que eu fundei a Convex Research? Justamente com a ideia de que todo mundo se torne o seu próprio hedge fund. Ou seja, o cara seja livre, o cara tem o controle do patrimônio, o cara tem conhecimento de base, o cara tem o domínio das classes de ativo, o cara não seja enganado. Então, justamente, esse é o meu grande sonho. Hoje a gente já conta aí com milhares de pessoas e as pessoas, assim, não tem preço, ver a evolução e a forma como do desenvolvimento, porque não é só retorno, né? Não é a forma como você obtém aquele retorno e para você se manter investidor por toda a vida. E tem que se dedicar muito, pessoal, muito. Até hoje, eu compro, que eu falei, 3, 4 livros por semana, todo dia eu estudo alguma coisa, todo dia eu tô... Não tem atalho. E livro não é para você tirar foto do lado de pilha de livro ou ficar igual o papagaio que meu pai tinha, que repetia as coisas lá de tipo trecho. Não, é para você se inspirar, é para você ter ideias originais. Então eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido uma filosofia de investimento com base em coisas que eu tive contato com os mentores, coisas que eu tive contato com mentores via livro, ideias, e aí você vai criando coisas originais, né? O papagaio aí, meu pai ensinou o papagaio a cantar o hino do Corinthians, e o papagaio ficava o dia inteiro enchendo o saco. Salve o Corinthians! Imagina, meu papagaio ali. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Então, se manter humilde perante a incerteza, investir sempre em conhecimento de base, desenvolver um mindset no sentido de não se impressionar com o que fala ou o que acha. Por exemplo, a gente tá vendo uma euforia aí no mercado, mas cadê? Cadê a alta até agora também, assim, tão forte? As pessoas acompanham a Bolsa Brasileira em reais, os caras não se dão trabalho nem de acompanhar em dólar, a renda fixa morreu. Nossa, então eu vou fazer uma seleção de bonds,
de empresas e soberanos e vou mostrar para vocês. Isso foi um dos crimes que se cometeram contra o investidor brasileiro. Foi deixar eles de fora desses bonds soberanos em dólar. Isso foi um crime. Imagina. Outra coisa. Eu falei para vocês que o Tesouro Nacional está com dificuldade de colocar os títulos no mercado, porque as instituições não estão comprando, estrangeiro, enfim. Quem está comprando? Tesouro Direto, a pessoa física. Então, o pessoal perguntando o que é um bonde. O bonde é uma dívida, é um instrumento de renda fixa que você compra e em troca te prometem determinado retorno. Então, por exemplo, um bonde soberano do Brasil, ele te promete pagar, por exemplo, 5% ao ano em dólares. Então você ganha a variação do dólar mais 5% de taxa de juros em cima disso. Então, outra questão também que foi criminosa, né? Essa questão do crédito privado no Brasil, como socaram debêntures e um monte de coisa sem liquidez. Enfim, falaram que fundo imobiliário não tem volatilidade. E eu fiz questão de fazer toda essa live histórica no sentido de contar mesmo, abrir o jogo de toda a minha jornada, onde teve as grandes mudanças de patamar, para mostrar para vocês que vocês não tem que ter nenhum lado no mercado. E como é a maior bobagem, os caras que apontam um dedo e falam, você é pessimista ou você é otimista, é o cara que ou ele é um filho da alta ou ele é um filho da baixa. Porque se o cara fosse isento, ele ia estar o quê? Enxergando aqueles genuínos sinais. Então, é isso, né? Tem outro ponto que eu esqueci de falar aqui para vocês, um erro que também estão cometendo por aí, o do risco de conversibilidade, exposições indiretas no dólar. Fica no fundo cambial, fica na BDR. Não, você quer diversificar seu patrimônio de verdade, quer estar em dólares ou ter acesso aos mercados globais, tem que estar no mercado global. Tudo que tiver na Bolsa Brasileira está sujeito à segurança jurídica do nosso país e também o risco de conversibilidade, como aconteceu na Argentina aí. O cara pode chegar e falar, maluco, você não pode mais trocar, você vai trocar $200 por mês, ou maluco, você vai pagar tanto de imposto, enfim. Então, é isso. E o pessoal perguntando do Bitcoin, né? Bitcoin aí, perspectivas de médio prazo permanecem muito, muito favoráveis, uma alternativa a ativos que podem ser inflacionados, que estão sendo inflacionados pelos governos. Então, você tem que ter dólares, tem que ter ouro, tem que ter Bitcoin, tem que ter na carteira. E o Bitcoin é uma coisa engraçada, né? Se você pegar a rentabilidade dele em dólares, absurdo. Se você pegar a rentabilidade dele em reais, é uma surra ao cubo, assim, é como se entrasse um faixa branca ali para lutar o MMA com o campeão, o cara não dá, o cara dura um soco ou um segundo. E ninguém fala nada, é quase que um mercado de alta silencioso. Isso também aproveito para passar mais um conhecimento de base. Início de mercados de alta, né, estágios iniciais de mercados de alta, eles são silenciosos e tem uma coisa chamada Clean Wall of Worry, que é o quê? Ele escala os muros da preocupação. Então é muito característico de início de mercados de alta ter pessimismo. Então, durante a primeira etapa de qualquer mercado de alta, de qualquer classe de ativos, sempre tem pessimismo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, compartilhei a minha história, essa jornada, as principais lições para vocês verem aí. Cada crise ela é diferente, mas ela tem características em comum e principalmente quando os sinais começam a gritar, só que a euforia ela cega, a euforia torna as pessoas míope e faz elas ignorarem os sinais, da mesma forma que quem ignora ciclos acaba ficando pelo caminho, infelizmente a gente vai ver boa parte dessa geração no próximo mercado de baixa, aí no mercado bear, vai ter uma limpeza geral, vai ter uma grande filtragem aí, todo esse pessoal, mesmo os cheerleaders, esse pessoal do Oba-Oba também vai ficar pelo caminho. Infelizmente, estou tentando fazer a minha parte aqui junto com vocês também têm feito a parte de vocês, divulgando, compartilhando e espalhando aí os conteúdos. E é isso aí, pessoal, vamos continuar então atravessando os grandes ciclos e se manter investidor por toda a vida. Valeu, pessoal, um grande abraço de coração, ótimo final de semana para todo mundo, Deus abençoe todo mundo, valeu e até a próxima!